Se você sente que investir parece complicado, talvez o problema não seja a falta de informação, e sim o excesso dela. Hoje no Brasil temos milhões de pessoas investindo. Só na bolsa são quase 5,5 milhões de investidores pessoa física, segundo dados da própria B3. E quando você olha o total de pessoas com algum tipo de investimento, esse número ele é ainda maior. As pessoas estão tomando consciência de que não podem depender apenas do INSS, ou seja, cada vez mais estão investindo. Mas o problema, ele continua o mesmo. A sensação de dificuldade, ela não diminuiu, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Eu sou Nicole Weber e aqui a gente conversa mais sobre investimentos com mais reflexão e menos ruído. O que mais dificulta o investimento hoje é o excesso de caminhos e a confusão que isso faz na cabeça do investidor. Você abre uma rede social e você encontra de tudo: opiniões, estratégias, recomendações, e o problema é que tudo parece fazer sentido. E aí você começa a pensar, será que realmente eu tô fazendo certo? Será que realmente é isso? E é aqui que muita gente começa a se perder. Quando eu comecei a investir lá com o meu salário de estagiário, isso deve ter mais de 8 anos, eu estava tentando fazer o investimento com as informações e cursos da época, que basicamente consistiam em escolher boas ações focadas na geração de renda. Ao longo do tempo, com os atendimentos e experiência adquirida, eu percebi que investir não é apenas matemática, porque se fosse só isso, bastava aprender a fazer e repetir. Isso não é uma percepção minha. Pesquisas mostram que uma parte irrelevante das pessoas que começam a investir, elas não conseguem manter a consistência ao longo do tempo. Isso não é uma coisa que acontece só no Brasil. Estudos internacionais mostram que investidores tendem a vender nos momentos de queda e já voltar quando o mercado ele já subiu. É aquela coisa, né? Você só perde quando você vende, né? E é exatamente o oposto do que deveriam fazer. Isso não tem a ver com inteligência e tem a ver com comportamento. E é por conta disso que eu trouxe aqui para você refletir e pensar melhor 4 dos principais motivos que levam os investidores a abandonar as suas estratégias de investimento. Eu tenho certeza que se você já pesquisou algum vídeo sobre finanças, já apareceu essa questão. Os itens que eu vou citar aqui, você vai reparar que eles já são velhos conhecidos. O primeiro deles é o medo e a volatilidade. Principalmente nesse tópico aqui, o que acontece? O investidor, ele tem uma carteira que não faz sentido com o perfil de risco que ele tem. É só você reparar a quantidade de matérias e como que os investidores eles se comportam, como, por exemplo, o ouro cai, quando o Bitcoin cai, quando o próprio S&P 500 cai, sendo que ele já vem em vários momentos seguidos de alta. Então, isso são carteiras que estão totalmente desalinhadas com o que o próprio investidor ele está preparado para receber de volatilidade, porque o quanto ele está preparado para ver o patrimônio dele caindo na renda variável. Isso está diretamente ligado ao segundo tópico. O segundo tópico são expectativas irrealistas e falta de paciência. O investidor muitas vezes ele se apega ao que ele não pode controlar, que é a rentabilidade, porque o que você tem de fato controle são o tempo e são os seus aportes, ou seja, a falta de paciência está diretamente relacionada ao tempo de deixar o mercado agir, o tempo de deixar os juros compostos trabalharem a seu favor. No começo, ou nos primeiros 2, 3 anos ali, enquanto que você está investindo, parece que as coisas não andam mesmo de fato, mas você precisa confiar nesse processo. Isso está também atrelado à falta de planejamento, à falta de clareza com o método que você está utilizando, porque isso leva a decisões emocionais e insegurança no meio do processo. Você precisa entender, de fato, com clareza, qual a sua estratégia de investimento. E é claro, você pode ter algum problema no meio do caminho, porque você, eventualmente, em alguma situação aí que você não previu, você pode tirar um valor da sua carteira de investimentos, porque mesmo que você tenha uma reserva de emergência, muitas vezes ela não é tão grande assim, tendo em vista uma situação que você não previu, certo? E talvez um bom exemplo disso seja a quantidade de vídeos que temos sobre o tema, sobre o quão difícil é você fazer os seus primeiros 100 mil reais. Esses vídeos, eles não são necessariamente sobre a matemática do cálculo em si, mas sobre a dificuldade de você começar e continuar alguma coisa. Se a gente pegar um cenário em que o investidor ele consegue investir R$ 2.500 de forma constante, muito importante que isso fique claro, com uma rentabilidade de 10% também constante, pode levar quase 3 anos para chegar nos primeiros 100 mil reais. Agora, para chegar nos 200 mil reais, isso leva cerca de 5 anos. E para você chegar no primeiro milhão, mais ou menos 15 anos. Agora veja só, quando você já está perto do primeiro milhão, os últimos 100 mil reais, ou seja, dos 900 até o 1 milhão, isso pode levar menos de 1 ano. Isso é muito parecido com começar um esporte novo como o tênis.
Por exemplo, eu comecei a treinar tênis tem uns 2 meses na realidade, e no começo você é bem ruim, realmente ruim, porque você não sabe o posicionamento, você não sabe que a bolinha ela vai ter um tempo para você fazer a devolução, até você entender, até você mecanizar isso tudo e se tornar algo de forma automática, é difícil, né? O processo ele está acontecendo, mas muitas vezes você não enxerga. No investimento, isso acontece quando o capital ele começa a ganhar peso para você enxergar os resultados, mas para você chegar lá, você precisa continuar. E é por isso que uma estratégia simples, ela faz sentido. Não é porque é mais fácil, mas é porque é mais sustentável. Quando você tem uma estrutura, você reduz dúvida, você reduz erro, você aumenta a sua chance de continuar. E é exatamente essa lógica que eu aplico tanto na minha carteira pessoal de investimentos, quanto dentro do ETF Sem Fronteiras, que é o meu treinamento em que eu abordo, em que eu trabalho mais essa filosofia de investimento, seja como um ponto de partida ou um ponto de encontro para quem já começou, mas para quem está procurando mais clareza, quer investir com metodologia sem se perder no excesso de informação. E isso exige estrutura e continuidade, porque muitas vezes o que está te travando não é a falta de conhecimento, mas sim a falta de direção. Se esse conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal e me acompanhe nas outras redes sociais, @NicoleWeberCNPI, e até o próximo vídeo.